Então, vamos agora falar. Eu acho que a gente vai depois colocar na descrição do vídeo. Então, quem quiser mais tarde voltar, a gente coloca na descrição do vídeo o link para vocês. Então, vamos aproveitar agora e falar do assunto que todo mundo está comentando. Assim, muita gente me escreveu ultimamente perguntando sobre o paradeiro da Arca da Aliança, porque se a gente fala de arqueologia bíblica, a gente voltar ao passado e entender como as pessoas viviam, qual era o mundo de 2, 3, 4, 5 mil anos atrás, a Arca da Aliança, sem dúvida nenhuma, é o objeto que talvez, número 1, todo mundo quer encontrar. Então, a pergunta é se já encontraram ou se não, e quais teorias tem. E tem uma teoria que está se falando muito agora, ultimamente, que é a teoria que o Ron White encontrou a Arca da Aliança no Jardim do Túmulo, que é o local onde... É um dos locais onde se acredita que talvez fosse a crucificação e sepulcro de Jesus. Agora, o que a gente sabe dessa teoria, realmente? Bom, para começo de conversa, sim. Nós temos entre o mundo arqueológico, é bom esclarecer para o pessoal, que, grosso modo, há duas linhas. Tem alguns que a gente chama de arqueólogos minimalistas, que são aqueles que acham que toda a escritura é apenas um mito, alguma coisa assim, que não aconteceu, que Davi não existiu, que não teve o primeiro templo de Salomão. Mesmo em Israel, há arqueólogos mais céticos assim. Ou que se Salomão e Davi existiu, foram apenas líderes tribais. E nessa linha, Moisés também é um mito e a Arca da Aliança nunca existiu, é apenas um conto de fadas. Mas há um outro grupo de arqueólogos igualmente renomados, sérios, com publicações científicas, que acreditam que não, que a maior parte da Bíblia é histórica e que a arca existiu de verdade. Eu, Aline, você já deve saber disso, e quem me acompanha sabe que eu faço parte desse segundo grupo de arqueólogos que reafirma a historicidade bíblica. Então, para começo de conversa, a arca existiu. Agora, a arca desaparece da história bíblica ali mais ou menos na época de Jeremias, não fala mais da arca, ela desaparece. O texto bíblico não me dá diretamente nenhuma informação do que aconteceu com a arca, apenas aponta o seu desaparecimento. Contudo, um texto judaico que os católicos consideram deuterocanônico e acabam colocando na Bíblia, que aparece na tradução da Bíblia do grego, que é a Septuaginta, mas não aparece no texto hebraico nem nas Bíblias protestantes, é o texto de Macabeus. Macabeus traz uma tradição que, para que a arca não caísse nas mãos de Nabucodonosor, mãos piedosas, e certamente Jeremias estava entre os que assim o fizeram, esconderam a arca para que ela não fosse tomada por Nabucodonosor. Então, há quase um consenso entre os arqueólogos maximalistas, que acreditam na historicidade, que a arca desapareceu ali por volta do 6º século antes da Era Comum, ou como alguns falam, antes de Cristo, né? Às vezes a gente fala antes da Era Comum para ficar mais universal essa cronologia. A arca desapareceu. Agora aí que vem a questão, quais são as teorias do suposto sumiço dessa arca? Eu vou citar algumas para vocês. Se você for à Etiópia, existem padres etíopes que vão te mostrar um local na Etiópia que eles falam que a arca verdadeira está lá. O que há de lenda e verdadeiro nisso? O que há de verdadeiro? Israel reconhece, e a Aline pode falar isso com mais propriedade que eu, que há etíopes que têm ascendência judaica. Há etíopes que têm ascendência judaica. Então, alguns atribuem uma tradição que a rainha de Sabá seria de alguma região da Etiópia e que, quando ela foi embora de Jerusalém, ela teve um filho com Salomão, Menelik, e Salomão havia dado para Menelik uma réplica da Arca da Aliança, mas Menelik pegou essa réplica, trocou pela original, levou a original para a Etiópia e o santuário, o templo ficou com a réplica. Então, quando eles esconderam a réplica, que a original está lá na Etiópia. Eu confesso que sou um pouco cético em relação a essa tradição, e mesmo que a original estaria na Etiópia, porque, assim, ninguém pode ver, diz que está lá dentro, então não parece muito, assim, acadêmica essa ideia. Uma segunda ideia seria proposta por um sujeito chamado Vernon Jones. Vernon Jones, ele foi um arqueólogo amador, que até o famoso Indiana Jones de Hollywood tem esse nome, Indiana Jones, Spielberg inspirou nesse Vernon Jones, que ele era um arqueólogo, que ele falava que encontrava várias coisas, e ele diz que encontrou
um mapa em Qumran, porque em Qumran tem um texto que foi o único texto que foi escrito em Qumran em placas de bronze. Esses textos de Qumran, eles não estão em Israel, eles estão na Jordânia, estão no Museu da Jordânia. E esses textos têm um hebraico muito truncado e parece que está falando assim, de maneira codificada, e parece ser um mapa de um tesouro grandioso. Então, baseado nesse texto, o Vernon Jones decifrou que a arca estaria escondida em algum lugar no Negev, ali. E ele ia provar, mas ele acabou morrendo sem conseguir isso, embora que, a bem da verdade, ele apresentou um artefato que foi datado com precisão da época do primeiro templo e que continha o azeite do templo. Isso é interessante, são mistérios, né? Mas também eu não conheço arqueólogos que convalidem a ideia de Vernon Jones. E nós temos também a ideia de Ron Wyatt, que foi agora mencionado por último. Ele disse que a Arca da Aliança estaria ali. Quem conhece Jerusalém vai saber de onde eu estou falando. Quem não conhece, a gente vai explicar aqui. A Aline fez a menção aí de um possível lugar do Calvário. Ninguém tem certeza absoluta de onde é o Calvário. Quando me perguntam, Aline, eu falo o seguinte, olha, 33% de chance de ser aqui, 33% ali, 33% de ser um terceiro, né? Geralmente, os católicos mostram a Igreja do Santo Sepulcro como sendo o lugar do Calvário, e os protestantes gostam do Jardim da Tumba, que é um lugar que fica fora da cidade. Depois a gente pode até esmiuçar isso aqui, qual a minha opinião a esse respeito, mas ali no Jardim da Tumba, tem um lugar já fora desse jardim, que tem uma colina de uns 5 metros, mais ou menos, de calcário, e esse calcário ele tem um formato que no século XIX, um general chamado Gordon, que estava ali, ele olhou para aquilo ali e viu o que ele interpretou ser uma caveira ali. Então, Gordon supôs que ali podia ser o lugar do Calvário, né? Há controvérsias em relação a isso, é apenas mais uma das ideias. E Ron Wyatt, que ficou famoso na internet, ele era um anestesista de Nashville, Tennessee, ele não era arqueólogo profissional, mas ele ficou famoso na internet declarando ter encontrado a Arca de Noé lá na Turquia, rodas dos carros de Faraó debaixo do Mar Vermelho, uma coluna de Salomão mostrando o lugar da travessia do Mar Vermelho, o verdadeiro Monte de Sinai na Arábia, e entre o lugar de Sodoma e Gomorra, ali no Negev, e entre as várias declarações arqueológicas do que ele disse encontrar, ele também afirmou que escavou ali, nesse lugar, onde hoje é um ponto de ônibus, hoje ali é uma estação de ônibus, uma estação de ônibus, vários ônibus de Jerusalém, tem ali, igual São Paulo, tem aquelas estações que vários ônibus de vários bairros encontram ali, assim também. E que ele encontrou ali, em primeiro lugar, vestígios de um elemento que ele levou em laboratório e que os analistas disseram que era sangue. Só que, curiosamente, um sangue que tinha o cromossomo da mulher, da mãe, mas não tinha nada do pai. E ele, na declaração dele, ele tem um inglês, tinha, que ele já faleceu, acho que foi em 2005 que ele morreu, se eu não me engano, ele falava para os judeus assim, that's the blood of your Messiah. Esse é o sangue do seu Messias, né? E ele depois escavou de novo ali, achou uma lamparina do período de Herodes, só que essa lamparina não é do período de Herodes. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu tenho uma réplica, essa é uma réplica, não é original não, de uma lamparina herodiana. Ela tinha esse formato aqui. A lamparina que o Ron Wyatt encontrou, eu não tenho uma cópia aqui para mostrar, mas ela tem um formato mais navicular. É do período bizantino. Idade Média, não é da época de Herodes. Ele falou que era uma evidência, e depois ele foi escavando e diz que encontrou ali embaixo a Arca da Aliança, brilhante, encontrou inclusive a espada de Davi ali também, e o brilho da Shekinah. Ele mostra algumas fotos de uma nuvem assim com um brilho e fala que é aquilo. E depois ele disse que ele não tirou a arca dali porque ele recebeu uma visão divina que não era o momento de revelar a arca para o mundo. Quando ele morreu, ele falou que Deus ia dar o momento que ele ia revelar para que todo mundo entendesse que a arca existiu e estava ali. Ele também deu um acréscimo, Aline, que ele dizia que Cristo foi crucificado no alto ali e que o sangue de Jesus Cristo caiu no chão, passou pela terra e pingou na tampa da arca, né? Cumprindo, assim, uma questão profética.
Bom, o fato é que Ron Wyatt morreu, não desvendou o local, e por muitos e muitos anos, vários evangélicos que chegavam ali, brasileiros ou estrangeiros, sempre iam ao Jardim do Túmulo, falando assim, escuta, onde é que é aqui que o Ron Wyatt encontrou a Arca da Aliança? E o pessoal já estava assim, um pouco cansado de ter que dar explicações, e é o que eu vou entender o lado do guia também, é uma situação delicada, porque assim, eu não sou guia em Israel profissional, mas eu faço o papel de guia quando eu vou. Então eu sei um pouquinho que é o espírito do guia. Eu vou explicar para vocês. Eu posso falar no lugar da Aline aqui isso. É complicado para o guia porque ele está lidando com a fé das pessoas. Então tem um lado dele que ele não pode mentir, ele tem um profissionalismo a zelar. Mas tem um outro lado ético que ele não pode desmentir um líder espiritual que está ali, por exemplo, né? Fica muito desagradável. Imagina alguém chegar lá, um pastor, um padre, falando, olha, aqui é o lugar onde tal coisa aconteceu, e a Aline sabe que não é. Ela vai em público falar assim, não, o padre está errado, cria uma situação muito chata, desagradável. Então, às vezes, alguns líderes religiosos, sou eu que estou falando, gente, não é a Aline, eu estou assumindo para mim isso aqui. Alguns líderes religiosos, às vezes, colocam os guias numa situação meio delicada, porque falam coisas que não há confirmação arqueológica nem histórica, e ainda colocam o guia numa saia justa. Não é verdade? Aí alguns guias falam assim, bom, é a tradição, né? Não vai desmentir. Então, alguns guias ficavam meio incomodados com isso. Até que o pessoal que cuida do Jardim do Túmulo pediu ao Departamento de Antiguidade de Israel para fazer uma escavação ali. E trouxeram alguns seguidores do Ron Wyatt. E eles escavaram no mesmo lugar que ele e não encontraram nada de Arca da Aliança. E encontraram o mesmo tipo de material que ele disse que levou ao laboratório, que era sangue humano. E não era queratina. Para quem não sabe, queratina é a mesma substância que tem na unha, em concha do mar, cabelo. Era queratina. E ali na região, a Aline sabe, tem muita... Fugiu o nome, essas lesmazinhas que... Caracol. Tem caracol ali. E, então, foi uma queratina de caracol que estava ali. Como a gente tem no jardim de casa, ali também tem. Então, não é verdade que a Arca da Aliança foi encontrada ali no Jardim do Túmulo. Desculpa.